Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa quarta-feira, véspera, já de jogo pela Copa do Brasil. Nessa quinta noite tem Juventude, Fluminense, Caxias do Sul, jogo de ida das oitavas de final. O Fluminense já treinou nessa véspera de jogo, já fez sua última atividade e eu tenho notícia, tenho informação em primeira mão para você sobre a escalação do Fluminense. Mano, vai com time misto. Não é uma suposição, não é uma possibilidade, é uma afirmação. Mano vai com time misto e eu vou trazer informações para vocês sobre nomes que ele vai poupar para esse jogo contra o Juventude. E tem mais notícia, né? Vamos falar de ingressos vendidos para o jogo contra o Bahia, casa cheia, no domingo que vem, pelo Campeonato Brasileiro, e também contra o Juventude, já tem parcial de ingressos para o jogo da volta no Maracanã. Tudo isso, a partir de agora, vem comigo. É tapete grenar para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos quase 48 mil inscritos, clica aí embaixo, me dá essa moral, é de graça, assim como o like, inscrição, like, tudo 0800, e é importantíssimo, é fundamental aqui para o meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Pois é, galera, o Fluminense já está em Caxias do Sul, chegou ontem à noite, já treinou essa manhã, fez a sua última atividade. Vou falar sobre o treino, sobre o time que o Mano Menezes deve colocar em campo, mas vamos começar aqui com outras notícias primeiro. Primeiro tá aí, ó, no perfil do Fluminense, mostrando a sequência que o time vai ter nesse mês de agosto. Pedreira, né, galera? Mas perto do que o Fluminense enfrentou em julho e na situação que estava, o bicho já não é tão feio como era no mês passado. Juventude fora amanhã, depois Bahia em casa no Maracanã, domingo, Fluminense Juventude, jogo da volta, quarta-feira que vem no Maracanã, depois é contra o Vasco no Newton Santos, no fim de semana seguinte, né, daqui 10 dias mais ou menos, Vasco e Fluminense no Newton Santos. São dois jogos seguidos no Rio, então, aqui, contra o Juventude e contra o Vasco. E isso explica a situação do time misto amanhã, que eu vou contar para vocês, vou detalhar para vocês. Aí depois do Vasco tem o Grêmio fora de casa, já no jogo de ida da Libertadores. O jogo vai ser em Curitiba, no Couto Pereira. Na sequência, Corinthians, no Rio de Janeiro, Maracanã, entre os dois jogos contra o Grêmio, né? Porque logo depois tem Grêmio no Rio, o jogo da volta das oitavas da Libertadores. Ou seja, esse jogo contra o Corinthians aqui, provavelmente também teremos time misto, né? E logo depois do Grêmio, o Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, na Arena MRV, lá em Belo Horizonte, o Atlético como mandante. É possível que aqui ainda tenha mais uma data depois, caso o Fluminense se classifique em Libertadores e ou a Copa do Brasil. Tomara que se classifique nos dois, né? Tem mais coisa aqui, ó, na rede social do Fluminense, mais coisa importante, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, essa informação sobre venda de ingressos, tá? Tá no Twitter do Fluminense Oficial. Para o jogo contra o Bahia, domingo agora, 43 mil ingressos já comercializados, check-ins feitos, e depois contra o Juventude, jogo da semana que vem, o jogo da volta da Copa do Brasil. Claro que isso aí tende a motivar ou não, né, os torcedores, de acordo com o resultado de amanhã, no jogo de ida, mas contra o Juventude já são mais de 20 mil ingressos vendidos. Essa partida é só daqui uma semana, exatamente, na próxima quarta-feira. Então, essas parciais dos ingressos, eu acho que a gente vai ter casa cheia em 2 jogos seguidos aí no Maracanã. Coisa linda foi essa festa aí, com a fumaça da galera na entrada em campo, no jogo contra o Palmeiras, né? E aqui algumas imagens que o Fluminense divulgou ontem da chegada do time em Caxias do Sul, já à noite, né? Ganso acenando, Fábio descendo do avião, professor Mano Menezes aí, que tem 3 vitórias consecutivas e está ganhando rapidamente o coração da galera. E aí, 2 recém-chegados, né? O Ignácio e o Kevin Serna, os dois peruanos. O Ignácio é brasileiro, o Kevin Serna é colombiano, mas ambos vieram do futebol peruano. Então, essas as imagens do Fluminense chegando ontem à noite a Caxias do Sul. E para fechar aqui, quero mostrar para vocês aqui uma rápida imagem do time chegando para o treinamento dessa manhã. Olha aí o John Arias dando um bom dia em português, bem bom português, com o Nonato atrás dele. Olha aí, ó. Bom dia. É isso aí. Galera, já rolou então essa última atividade antes do jogo contra o Juventude, e aí já está se falando sobre o time de amanhã. Na verdade, eu comecei a falar disso ontem, você se lembra? Falei
do que poderia mudar, dessa primeira mudança que já se revelou essa manhã, no vídeo de ontem. Dá uma olhadinha aqui no que o tio falou ontem. Vou botar aqui na tela para vocês. Vamos lá. Olha aqui, ó. Boa viagem. Olha o Thiago Santos de volta. O Thiago Santos ficou fora do último jogo que estava suspenso. Viajou. John Arias, Nonato. Foi todo mundo, galera. Foi todo mundo mesmo. Presta atenção. Eu acho que tem um aí faltando. Esquerdinha. Ali, Cauã Elias. Passou. Bom, você viu todo mundo aí? Quase todo mundo, né? Gente, do time titular, só quem não passou ali foi o André. André não viajou? Não é essa a informação que eu estou passando. Estou falando só que ele não apareceu no vídeo aí da saída do CT, Carlos. Pois é. Mas ontem eu já tinha notado ali. Estava acelerado, inclusive, o vídeo ali. Mas só para mostrar como é que ontem eu observei todo mundo que tinha passado, todo mundo que tinha ido para o embarque do Fluminense, e já estava claro para mim, dos titulares, quem não apareceu foi apenas o André. Dá para dizer quase que dos titulares do grupo, né? Não é só dos titulares, não. Então estava já meio chamando a atenção para mim que o André não apareceu. Pois é, e hoje foi revelado o mistério, tá? Meio por acaso, ou não, né? Ou talvez propositalmente. Mas olha aí o que o Felipe Melo botou hoje mais cedo no Twitter dele. Twitter não, no Instagram. Né? Ele falou que tinha feito treinamento junto com o craque André e tal. Como o Felipe Melo está no Rio, não viajou, assim como o Germancano, né? Ambos ainda machucados. O Felipe já está na transição, já está em campo, já está treinando com outros jogadores, mas não viajou, ainda não está em condições plenas para o jogo. Mas o Felipe Melo botou uma foto de hoje de manhã, né, depois do treinamento dele no Rio de Janeiro, no CT Carlos Castilho, com quem no vestiário ainda? Com o André, dizendo que tinham acabado de treinar juntos. Então, já matou a charada aí, já confirmou aquela minha impressão de ontem. André não viajou, André está fora do jogo contra o Juventude. E o resto, Ilan, todo mundo foi, né? Força máxima, como a gente mostrou no vídeo de ontem. Verdade. Todo mundo foi, tirando os que estão impedidos de jogar, né? Tirando Germancano, tirando Felipe Melo, tirando Lelê, que ainda está em transição, tirando Terans, que está também em transição, voltando a treinar no campo, e tirando o André, que, segundo a informação que eu apurei, né, não viajou porque está sendo poupado. Poupado. Tem a ver com a venda dele para o Fulham. O que eu apurei, por enquanto, é que ele está sendo apenas poupado e não viajou. Ficou no Rio. Não é muito comum, né? Para um jogador com a energia do André, que joga todos os jogos, que fisicamente está sempre inteiro, mas a informação que eu tive é que ele foi poupado e por isso não viajou. E em relação ao restante do time, viajou todo mundo? Viajou todo mundo. É força máxima? O grupo é força máxima. E aí, agora eu vou passar a dar informações para vocês. O time vai jogar com a força máxima que tem disponível lá em Caxias do Sul? Não. Essa é a informação. Essa é a resposta. Mais cedo até o Vitor Lessa deu a informação de que havia a possibilidade do Mano poupar alguém, e eu estou dando uma informação para vocês, uma certeza. Ele vai poupar jogadores, ele vai com time misto contra o Juventude. Não é só que vai poupar um ou dois, não. Ele vai poupar, no mínimo, 4 jogadores para essa partida de amanhã. Eu consegui apurar que pelo menos 3 deles não jogarão, ou pelo menos, até esse momento, a ideia é que eles não estejam em campo. Thiago Silva, Samuel Xavier e Ganso. Esses 3 não começam jogando, serão poupados. Mais alguém vai ser poupado? Provavelmente sim. Há a possibilidade de mais 1 ou 2 jogadores não estarem em campo amanhã. E aí, gente, a gente pode começar aqui a especular, claro, né? Daqui para frente é achismo, é dedução. O Fábio vai ser poupado? Será? Vai poupar jogador? Vai poupar goleiro? Eu acho que não. Então o Samuel já disse que vai ser poupado. Na zaga, Thiago Silva sendo poupado, ele deve vir com Thiago Santos e Ignacio. Ignacio e Thiago Santos. Para mim, é a probabilidade imensa dele estrear o Ignacio nesse jogo de amanhã contra o Juventude, a oportunidade com o Thiago Silva fora. Na lateral, eu creio que ele virá com o Diogo Barbosa. Vou explicar. Diogo Barbosa viajou, Diogo Barbosa tem sido titular da lateral esquerda, tem ido bem, eu acho que ele vai começar com o Diogo Barbosa. E aí no meio, né, como eu disse que ele vai poupar mais do que esses 3 jogadores que eu citei apenas, mais do que Samuel Xavier, Thiago Silva e Ganso, ele vai poupar mais. Eu não consegui apurar quais são os nomes. André, ele não tem. Ele levou Alexander, ele levou Nonato, ele levou Martinelli. Ele vai poupar algum desses, talvez o Martinelli, que não vem, inclusive, jogando bem. Eu acredito que Martinelli é um nome aí. Eu apostaria umas fichazinhas aí de que o Martinelli pode ser um desses jogadores que não começam amanhã. E ele começaria com Alexander e Nonato, né, testando, inclusive, uma nova formação de volantes ali. E com Ganso fora, quem é que pode pintar aí? Ele levou Renato Augusto e levou Marcelo. Gente, surpresa se Marcelo começar como titular? Para mim, nenhuma.
Eu acho que Marcelo pode perfeitamente ser titular, mas isso não é informação. Ele tem os dois lá, tem o Renato Augusto também. Pode ser uma oportunidade que ele queira dar para o Renato Augusto começar o jogo. E na frente, eu acho que ele não vai mexer, né? É uma opinião minha. Eu acho que ele vai vir com John Arias, com Cauã Elias, né, que está virando titularíssimo nesse time do Fluminense, ainda mais agora com a lesão de Germancano, e com Kevin Serna. Então, acho que o trio de frente vai ser esse aí, com Serna, Arias e Cauã Elias. E qual foi a lógica, né? Qual é o raciocínio do Mano Menezes em relação a poupar jogadores? O Fluminense tem um próximo jogo no Brasileiro, domingo no Maracanã. Vai jogar quinta-noite, amanhã à noite, contra o Juventude, fora de casa, na Serra Gaúcha. É uma viagem cansativa, por mais que seja voo fretado. O Fluminense só vai chegar no Rio sexta-feira, né? E aí, cansado, já não vai treinar. O único treino é sábado. O único dia de descanso, de fato, é metade do dia de sexta, é sábado, já com treino, e domingo é jogo com o Bahia. O Fluminense está melhorando no Brasileiro, está conseguindo uma sequência boa, sim, mas não saiu do buraco ainda. É 19º colocado e Mano entende que o Fluminense precisa, com muita prioridade, vencer o jogo contra o Bahia. E está correto, né? Nesse momento, entre os dois jogos, poderia poupar num ou poupar no outro. Foi entendido que o jogo contra o Bahia é mais fundamental. Então, qual é a missão, né, na cabeça, qual é a ideia na cabeça da comissão técnica? É voltar vivo do jogo contra o Juventude. É tentar colher pelo menos um empate, se vencer, ótimo. Se empatar, também está bom. E evidentemente, mesmo que perca, se perder por 1-0, por 2-1, o entendimento é que no Maracanã, no Rio, semana que vem, quarta-feira, com o time completo, com a torcida toda no Maracanã, o Fluminense consegue reverter contra o Juventude. Então, usando a palavra que o Mano usou na última coletiva, ele está tendo que dosar, está tendo que fazer algumas escolhas nesse momento. E por que levou, então, todo mundo, praticamente, para Caxias do Sul? Porque, obviamente, ele quer ter as armas no banco de reservas. Se a coisa desandar, se a maionese estiver azedando, ele pode botar os jogadores durante o jogo, os titulares, né? Botar a cavalaria toda em campo no segundo tempo, por exemplo, caso o Fluminense esteja colhendo um resultado ruim lá em Caxias do Sul. Mas aí, pelo menos, não usa os caras 90 minutos, né? E o próprio Thiago Silva já tinha dito que não ia jogar todos os jogos. Então, ele foi para a partida. Aliás, ele começou a carreira no Juventude, né? Deve ter um saborzinho especial para ele estar lá. Mas como eu passei aqui, a ideia nesse momento é Thiago Silva não vai começar jogando. Tá bom? Então, é esse o raciocínio. É dosar contra o Juventude, ter o time principal contra o Bahia, e aí semana que vem resolver, né? Tem um jogo contra o Juventude de volta no Rio, contra o Vasco no Rio, então ele vai ter 2 partidas no Rio, seguidas, uma na quarta, outra no sábado. Então, tem menos desgaste, não tem viagem, são jogos jogando no Rio de Janeiro, então entendeu-se que essa partida, e por ser muito próxima da próxima, muito próxima dessa seguinte contra o Bahia domingo no Maracanã, era o momento de começar a dosar, de segurar um pouquinho os jogadores que estão mais desgastados, notadamente jogadores mais velhos, né? Como o Samuel Xavier, 34 anos, Thiago Silva, que tem quase 40, e o Ganso, que tem 34 para 35 anos. Mas, repito, vai ter mais gente poupada, então o que a gente vai ver em campo amanhã não é um time só sem esses 3 aí, vai ser um time que dá para chamar de time misto do Fluminense contra o Juventude. E aí, o que você acha? O que você acha da opção do Mano, das escolhas? Deixa o seu like, deixa a sua opinião, seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê mais tarde. Valeu!